O Câmera 1 traz para você mais um programa especial. Desta vez, vamos contar um pouco da história dos 100 anos do rádio no Brasil, com foco em Alagoas. Porém, para falar sobre o tema, precisamos fazer um recorte na história do início do rádio no país. Pois bem, a primeira transmissão oficial de rádio no Brasil aconteceu em 7 de setembro de 1922, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil. Na oportunidade, foi transmitido pelo rádio o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa. Logo em seguida, foi transmitido pelas ondas do rádio a ópera O Guarani, do maestro e compositor Carlos Gomes. Vamos ouvir um trechinho? Acredito que todos lembraram desta peça musical emblemática, que há 80 anos é tema da Voz do Brasil, produzido pelo governo federal. Bem, apesar das grandes dificuldades da transmissão e do som, todos ficaram maravilhados com a novidade. Tanto é que, em 1923, o médico e antropólogo Edgar Roquette Pinto fundou a primeira rádio no Brasil, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. E em 1936 é inaugurada no Rio de Janeiro a Rádio Nacional, que rapidamente virou referência na radiofonia brasileira. E tomou conta do país com seus programas de auditório, as primeiras transmissões de futebol e o sucesso avassalador das radionovelas. Tudo isso conquistou o público e os patrocinadores. Senhoras e senhoritas, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta Em Busca da Felicidade. Em 1931 foi ao ar Em Busca da Felicidade, a primeira radionovela brasileira dividida por capítulos. No capítulo anterior, Carlos estaciona em uma rua tranquila. À época, os aparelhos eram muito caros e só chegavam inicialmente para as residências de famílias mais abastadas. Aí, a indústria eletrônica, que estava dando seus primeiros passos no Brasil, inicia uma corrida para o barateamento dos aparelhos de rádio, necessário para a sobrevivência da tal novidade. E assim, por volta da década de 40, os aparelhos começam a chegar e passam a ser quase um membro da família. Resultado: todos se reuniam em torno do rádio para ouvir as notícias da guerra, acontecimentos da política nacional, enfim. E se ouviam músicas estrangeiras e dos primeiros ídolos nacionais, como o cantor e compositor Senhor, Vicente Celestino, Francisco Alves, o rei da voz, depois Carequinha, Não sai do César de Alencar. ou Calbi Peixoto, e as rainhas do rádio, quem não lembra, Marlene e Emilinha Borba, entre outros. E no jornalismo, o Repórter Esso, patrocinado pelo Posto Esso, empresa norte-americana ExMobil Corporation, e que ficou anos no ar, e depois foi para a TV com grande sucesso. E atenção, durante 27 anos o Repórter Esso, a testemunha ocular da história, esteve presente aos mais importantes acontecimentos ocorridos no Brasil e no mundo, entrando no ar pela primeira vez em agosto de 1941. E assim teve início a primeira iniciativa comercial no jornalismo brasileiro, que recebeu o nome do patrocinador. Rádio Nacional fez escola e várias emissoras foram instaladas no Brasil, seguindo o seu modelo de programação. E em Alagoas não podia ser diferente. Mas o estado tinha um probleminha. Àquela altura, era o único do país que ainda estava no que Silvestre Péricles chamou de a Zona do Silêncio do Brasil. Foi aí que o então governador, incomodado com a falta de sinal de rádio local, incumbiu aos advogados Mário Marroquim e Góes Ribeiro, figuras ilustres das sociedades e amigos do governador, que fizessem
o projeto de criação de uma emissora de rádio pública. Todavia, a burocracia e as brigas políticas locais atrapalharam o financiamento público do veículo. Então, para concretizar o seu desejo, o governador teve uma ideia inusitada. Apelou aos empresários, entre esses, os do jogo do bicho. Apesar do susto, eles toparam financiar a empreitada. E assim, em 16 de setembro de 1948, surge a ZYO4, Rádio Difusora de Alagoas, a pioneira, e que Silvestre Péricles disse a célebre frase: "Já não somos a zona do silêncio do país". Hoje, a pioneira difusora mudou o seu prefixo para 960 kHz AM. Em breve, deve se transformar em FM, em função da necessidade de adequação tecnológica. Foi aqui nesse prédio, inaugurado em 1946 como Jardim Infantil, no governo de Góes Monteiro, que em 1948, Silvestre Péricles disse que Alagoas saía da zona do silêncio, quando era inaugurada a Rádio Difusora de Alagoas, aqui na rua Pedro Monteiro, onde hoje funciona o Centro de Belas Artes. Neste prédio aqui, onde funciona a Fundação Pierre Chalita, foi para onde a radiodifusora se transferiu para se instalar aqui. A partir daqui, a radiodifusora ela teve uma evolução. E foi aqui também, vizinho à Praça Marechal Floriano Peixoto, que antes mesmo de surgir a radiodifusora, que foram instalados os alto-falantes, que serviam como um grande elo entre a sociedade na comunicação falada. Mas essas histórias, quem vai contar é o radialista Jorge Moraes. É com você, Moraes. Porque, na verdade, eles vieram de serviços de alto-falante. E, a partir daí, o rádio foi formando o seu quadro de profissionais e veio a difusora, depois vieram as demais emissoras do estado, mas teve uma história anterior a tudo isso, que era o serviço de alto-falante. E o primeiro a surgir aqui em Alagoas foi no bairro do Vergel do Lago, que era um serviço de uma entidade, de uma sociedade, de uma associação chamada SAVEL, Serviço de Alto-Falante do Vergel do Lago, SAVEL, ali na Monte Castelo. Então havia esse serviço lá, que era o primeiro de bairro. Aí veio também no centro de Maceió, que teve o mesmo sistema funcionando através de caixa de som, aquela chamada corneta, que parece um megafone, tudo isso colocado nos postes da cidade, nas varandas e nas marquises das lojas. Aí teve também no bairro do Poço, teve em Bebedouro, e tudo isso aí passou a ser uma febre na cidade. E por conta disso, algumas emissoras de alto-falantes, vamos chamar assim, foram surgindo também no interior do estado. Em Capela tinha, bem aqui pertinho de Maceió, e outras cidades do interior. Mas isso funcionou muito bem até a chegada da primeira emissora, que foi a Rádio Difusora de Alagoas. Estamos aqui na Rádio Difusora, a pioneira, no laboratório técnico. E nessa área aqui, quem comanda e quem entende da história é o nosso amigo Zé Lins. Tudo bom, Zé? Tudo bem, rapaz, tudo bem. Rapaz, que microfone bonito. Explica aí um pouco da história desse microfone. Esse é de 1948, quando a Rádio Difusora foi inaugurada, e todos utilizavam esse sistema de microfone da RCAV, que é, para nós, é RCA, né? Você já conheceu um pouquinho lá do passado, né? do que foram os equipamentos utilizados pelo rádio, mas a evolução do rádio ela foi muito grande, principalmente nos últimos 20 ou 30 anos, a gente tem um salto gigantesco, uma mudança muito grande, né? Principalmente para a parte da tecnologia em relação aos computadores. Certo. Então a gente passou por várias etapas, né? Do disco de vinil, disco de acetato, disco de vinil, da cartucheira,
do MD, até a chegada e a criação do MP3, dos formatos digitais, né? O Wave MP3, que é basicamente aquilo que nós utilizamos hoje, que eu tenho aqui, que eu posso mostrar a vocês. Aqui eu tenho duas máquinas, uma máquina que eu tenho algumas vinhetas que eu solto e eu acompanho notícias, então eu tenho várias cartucheiras, né, onde eu posso soltar essas vinhetas, e essa outra máquina que eu tenho basicamente vários programas que eu trabalho, esse aqui que são cartucheiras também, esse aqui que é uma playlist onde eu vou rodando músicas ou informações também. A primeira mudança que nós estamos sofrendo, primeiro, é a mudança da saída das emissoras do AM para o FM, né? Hoje a grande maioria das rádios elas já fazem essa interação com outras mídias. Então, normalmente as rádios hoje têm câmeras, transmitem pela internet, né? O ouvinte ele pode interagir, solicitar matéria, conversar também com o apresentador online. Com 30 pãezinhos cada uma do pão de queijo. Que delícia! Tudo isso para você que participou através do nosso WhatsApp, através do nosso Instagram, @Programa Gerações, através do Instagram da Rádio Pajuçara FM 103. Vai levar agora, vamos ler aqui o primeiro premiado. O quê? Quem será, Floraci? Quem será? Bom, a minha história no rádio começou primeiramente com o desejo de fazer rádio, né? Lógico. Eu acho que nenhum radialista faz rádio para ter um emprego qualquer, não é nada disso. Só faz o rádio quem tem vocação, quem gosta, entendeu? Então, eu aos 15 anos de idade, naquela época, faz tanto tempo, eu desejava ser radialista. Agora, interessante, desejava ser radioatriz. Não era bem locutora, mas aí no momento eu fiz o teste para radioteatro e para locutora. Um teste que antigamente se faziam testes nas emissoras. E na radiodifusora, que era a única emissora na época, eu fui fazer um teste para radioatriz. E houve empolgação lá, acharam a voz própria para locutora e tal, e eu locutora até hoje. Até hoje. Eu fiz um pouco de radioteatro também na radiodifusora. Interessante, Flora, que você tocou aí, radioatriz talvez soe uma coisa assim meio estranha para a nova geração. Mas na época, o rádio e a difusora foi pioneira nisso, tinham as radionovelas. Não, nós tínhamos radionovelas na época. E essas radionovelas precisavam de radioatores e radioatrizes. Não é? Eu fui uma das radioatrizes da radiodifusora. Então você chegou a fazer novela? Fiz novela. Aprendi muito com Luza de Andrade na época, a própria Odete, que era locutora, mas também fazia com a gente. A Idete Viana. Enfim, um número muito grande de radioatores e radioatrizes. E a radiodifusora tinha radionovelas, né? E a Odete Pacheco é uma figura, né, assim, icônica no rádio. A Odete Pacheco, sim, foi a primeira locutora de Alagoas. Foi Odete Pacheco. Mulher, né? Mulher. E automaticamente claro que eu aprendi muito com ela. Odete era uma companheira de trabalho, colega muito legal e tal. Trabalhei com ela um certo tempo, depois ela se foi e eu fiquei na radiodifusora de Alagoas. E essa paixão foi de mãe para filha, né? De mãe para filha. Aliás, a minha única filha que gosta de rádio, né? E as outras realmente não tiveram essa tendência. Quem é esta pessoa? É a Thelma Cavalcante. Thelma, e aí? Enveredou, não é? Oi. Então, prazer, obrigada aí, não é? Como é viver essa emoção de seguir a carreira da tua mãe, a dama do rádio? É uma emoção renovada, uma emoção a cada dia, né? Porque eu nasci e me criei nesse mundo. Exato. Né? E a paixão veio naturalmente. E depois eu comecei a fazer rádio na Educativa FM. Foi. Depois fui para a Gazeta e agora estou aqui na Pajuçara FM, né? E fazendo gerações, todo sábado, das 8 às 10 da manhã. Deixa eu vender meu peixe, aproveitar, né? Sim, claro. E o nome Gerações não é à toa. Não é à toa. Não é à toa. Tem um significado muito especial. Mas é isso, eu hoje acordo ouvindo rádio, eu não sou a mulher da televisão. Eu tenho um radinho de pilha no banheiro, eu ouço rádio no celular. Então é paixão mesmo, é paixão. É paixão. Helena, apesar
tecnologia, né, que a gente tem hoje com celulares, multimídia, 5G, onde você poderia ouvir música, né, as suas músicas assim que lhe trazem uma memória afetiva, você preserva ainda essa coisa, né, de escutar o rádio de pilha. Por quê? Explica pra gente. Então, assim, além de ser um meio assim, que aguça mais a criatividade, sabe, o imaginário da gente, o rádio me remete também a várias memórias afetivas do meu tempo de infância no sítio, que eu morava no interior, sabe? Me remete muito ao final da tarde, sabe, de minha avó varrendo o terreiro, de eu correndo com minha irmã e ouvindo Luiz Gonzaga no final da tarde. E dentre outras memórias também que o rádio está inserido, tanto aos domingos de manhã também, sempre ouvia Flávio José. Então, assim, são lembranças muito vivas na minha memória, sabe, que me despertaram o gosto pelo rádio e que me faz manter essa tradição até hoje. A gente faz parte do meu dia a dia, sempre o escuto fazendo os afazeres de casa ou no caminho do trabalho, sempre estou ali ligada, ouvindo a própria rádio mesmo, ouvindo noticiário, ouvindo músicas. Não poderíamos falar apenas da pioneira radiodifusora. Outras emissoras de rádio fizeram parte desta história, como as rádios Progresso e Palmares. A Rádio Gazeta AM também teve papel muito importante na comunicação radiofônica de Alagoas, e suas ondas chegavam a outros estados nordestinos. Hoje, por conta da necessidade de se adequar às novas tecnologias, a Rádio Gazeta passou de AM, ou amplitude modulada, para FM, frequência modulada. Quem conta um pouco da história é Gilberto Lima, diretor da emissora. A partir de 1960, ela já assume um protagonismo na radiodifusão de Alagoas por conta do investimento e do foco que foi criado, que foi direcionado para a Rádio Gazeta seguir, né? Uma rádio que já nasceu eclética, com uma programação musical, com esporte, com notícia, uma rádio que tinha uma penetração muito grande. A Rádio Gazeta, inicialmente, ela funcionou na Rua do Comércio, nos seus estudos, viveu momentos marcantes, históricos da radiodifusão, não só de Alagoas, nem do Nordeste, mas do Brasil, por conta do contexto no qual ela se inseria, né? Era um momento de muito embate político, muitas lutas, muitas contendas, e a Rádio Gazeta sempre capitaneando esse momento da radiodifusão. Grandes nomes pontuaram a Quem eram os grandes ícones dessa época aí? Bom, Luiz Tojal, Castro Filho, Edécio Lopes, Arnaldo Costa, Jurandir Costa. Jurandir Costa, para você ter uma ideia, ele foi contratado pela Organização João de Melo 4 meses antes da fundação da Rádio Gazeta. O Jurandir Costa, ele foi o fundador da Rádio Gazeta, sem a Rádio Gazeta nem existir. Foi contratado antes da Rádio Gazeta, para você ter uma ideia. Né? Jurandir Costa e tantos outros grandes nomes, Luiz de Barros. Gilberto, a Gazeta, naturalmente, ela teve uma importância e ainda tem muito, e marcaram assim com programas importantíssimos, né? Eu me lembro agora, só para lembrar, e você, tivemos programas como Manhãs Brasileiras, tivemos o Hora Bolas, né, que foi um negócio extraordinário. A gente tinha também um noticiário que parava, era isso mesmo, parava Alagoas? Parava. A Rádio Gazeta, ela tinha uma força tão grande que o noticiário dela, que inicialmente chamasse Correspondente Bentes, depois ele transformou-se em Correspondente Alagoas Diesel, patrocinado pela concessionária Mercedes-Benz em Alagoas, tanto Bentes quanto Alagoas Diesel, e esse noticiário ele tinha uma característica, que era uma música que chamava muita atenção. Essa música chama-se Washington Post, gravada pela banda de fuzileiros navais dos Estados Unidos. Também poucas casas tinham televisão, aparelho de televisão. Então o rádio era muito forte, a penetração era muito grande. E a Rádio Gazeta, já nesse momento de protagonismo dela, ela puxou para si essa liderança junto ao povo. A Rádio Gazeta, para você ter uma ideia, quando você saía às ruas,
Você não precisava você ligar o rádio no carro, nem estar com o seu radinho de pilha no ouvido. Você ouvia o som da Rádio Gazeta saindo das casas, de um lado e de outro da rua, os rádios ligados na Rádio Gazeta. Você ouvia a Rádio Gazeta andando pelas ruas. Tamanha era a audiência. Era a audiência, o prestígio. Aquela coisa estrondosa, né? Muito, liderança inconteste. Né? Embora a Rádio Difusora também teve momentos assim, de muito brilhantismo na luta dela, tentando acompanhar a Rádio Gazeta pelo modelo de rádio que foi estabelecido pelo senador Arnaldo de Mello e pelo diretor-geral da Rádio Gazeta à época, que era o Zé Barbosa de Oliveira, que era um homem que conhecia muito de rádio, que era um homem que se dedicava muito a essa causa e foi o responsável por esse protagonismo da Rádio Gazeta. E como você falou de alguns nomes, Edécio, né, Arnaldo Costa, Floraci Cavalcante, isso já na década de 70, quando eu entrei na Rádio Gazeta, eu entrei no dia 24 de março de 1975, e lá eu encontrei grandes nomes, Romildo Freitas, Jalão Cabral, Valdemir Rodrigues, Luiz Tojal, Arnaldo Costa, Floraci Cavalcante, Edécio Lopes, Jorge Vilar, Natã Oliveira, Jurandir Costa, Márcio Canuto. Era um timaço. E não só o timaço do esporte, mas o timaço como um todo. A programação da Rádio Gazeta, Assis Gondim, a programação da Rádio Gazeta era de um prestígio imenso. Os programas tinham um conceito assim junto ao público que você ficava sem entender como é que a Rádio Gazeta conseguia. Ela serviu de exemplo, de modelo, de parâmetro para o rádio do Nordeste. Ela era considerada a Rádio Globo do Nordeste, para você ter uma ideia. Uma rádio de muito peso, de muita penetração e muito prestígio. Por falar em ser a Rádio Globo do Nordeste, digamos assim, daqui, da própria Rádio Gazeta, surgiram nomes nacionais, né? Como o Edson Mauro, né? Por exemplo, que está aí até hoje. Isso, o Edson Mauro saiu do quadro da Rádio Gazeta em 71, direto para a Rádio Globo do Rio de Janeiro. Na época, uma sombra, uma sumidade, porque a Rádio Globo só contratava para suas equipes nomes consagrados, top. E o Edson, um garoto, né? É chamado para fazer um jogo CSA em São Domingos, na noite de sábado, um jogo de loteria esportiva. E no outro dia, Zé Barbosa recebeu uma ligação do Valdir Amaral dizendo que quero esse rapaz aqui segunda-feira para tratar da contratação dele pela Rádio Globo. E o Edson foi e não voltou mais, está lá até hoje, né? O Márcio Canuto é outro grande exemplo, né? Sai da Rádio Gazeta, vem para a TV Gazeta, que surge em setembro de 1975, inaugurada dia 27 de setembro de 75, e aí o Márcio Canuto vem para a TV e em seguida, anos depois, vai para a Rede Globo Televisão e passa esse tempo todo lá em São Paulo. Então a Rádio Gazeta sempre foi assim, uma emissora que exportou muitos talentos, muitos, né? Teve o Zé Augusto, também foi um locutor da época, da década de 60, que foi trabalhar na Rádio Nederland, da Holanda. Quer dizer, é uma história muito bonita da Rádio Gazeta no contexto da Rádio Difusão, sem falar as grandes promoções da Rádio Gazeta, né, os grandes eventos que a Rádio Gazeta sempre fez, Caravana da Felicidade, Caravana da Solidariedade. É marcante, né? Essas campanhas. O concurso de quadrilha junina, Forró e Folia, né, que foi denominado já agora mais recentemente de Forró e Folia, mas esse concurso... Os bairros... Eram os arraiais que a Rádio Gazeta rivalizava com a Rádio Difusora para saber quem fazia o melhor São João de Maceió. Né? As prévias de carnaval também, as maratonas dos bairros, outra coisa marcante da história da Rádio Gazeta. Gilberto, para finalizar, e no contexto de hoje, como é que você analisa a Rádio Gazeta hoje com as plataformas, multiplataforma, como é que isso está? Bom, a Rádio Gazeta migra em 2019, né, para FM por conta de concepção de formato de rádio moderno. Rádio AM já não tinha mais o alcance, o prestígio que tinha antes, dada a chegada de outras mídias. Ela migra para a Rádio FM, vira a 98 FM e teve que se adaptar a uma nova realidade. A cobertura passa a ser mais restrita, né? Ela não tem mais o alcance, como nenhuma rádio, outrora a Rádio AM tem o alcance que tinha antes, porque ela se transforma em Rádio FM, e Rádio FM ela tem uma penetração limitada. Então, o que é que veio de ganho com isso? Veio a qualidade do som, né, de FM, que é bem melhor, e veio também a possibilidade da convergência com outras mídias, né? Por exemplo, as redes sociais, a internet hoje são as grandes aliadas do rádio, né? Do rádio AM, as rádios FMs, hoje todas elas trabalham agregadas com as redes sociais, com a internet, com plataformas que possibilitem a busca
de novos parceiros comerciais e de novos ouvintes, né? Porque as gerações se foram e chegaram as novas gerações, e essa geração que foi chegando agora é a geração da mídia eletrônica, né? Das redes sociais. Mas o rádio não morreu como andaram matando o rádio, né? Não. Comecei no dia 3 de dezembro de 1952, há portanto 20 anos, certo? Na Radiodifusora de Limoeiro, estado de Pernambuco. Então, nesse dia em que eu fiz um teste, por sorte minha e azar não sei de quem, faltou locutor para colocar a emissora no ar às 17 horas. Então, me sacudiram no estúdio e eu estreiei como locutor, tendo feito teste para Rádio Teatro. O que é que representa, Décio Lopes, a radiofonia alagoana? Com muita propriedade você falou isso, que as histórias se confundem, né? A história do meu pai com a história do rádio aqui em Alagoas. Falar dele é falar do rádio. Falar do rádio aqui em Alagoas tem que se falar em Décio Lopes, né? Décio Lopes, ele teve um programa Manhãs Brasileiras, que ficou no ar praticamente por 50 anos, né? E que já veio com ele de Caruaru, de Limoeiro, da Rádio Clube de Pernambuco, onde ele tinha outros programas, e Maceió com Manhãs Brasileiras, que era um programa voltado para a entrevista política, né? A divulgação da boa música, da música de qualidade, o empenho, o esforço que ele tinha na divulgação da cultura desse estado, né? Ele é um cara que mais divulgou Alagoas, principalmente no aspecto voltado à musicalidade e ao carnaval, né? Que ele inclusive foi compositor de vários frevos, teve vários livros escritos também. Nessa particularidade do carnaval, por exemplo, eu vi isso dos diretores de eventos e blocos, que nenhum evento de carnaval deixou de passar pelo crivo dele, pela chancela dele, ou pelo menos pela divulgação dele, né? Ele fazia muito bem isso. Mas no seu programa ele teve momentos clássicos, épicos aqui, principalmente, por exemplo, nos debates políticos que ele fazia no Manhãs Brasileiras. Então, na época das campanhas de Suruagi, Zé Costa, Moura Rocha, enfim, Mendonça Neto, personagens da política aqui bastante conhecidas, onde a cidade literalmente parava. Eu vivi esse momento, a cidade parava para ouvir esses debates políticos, e nessas épocas aí o programa se estendia até meio-dia, por exemplo. No carnaval ele tinha uma particularidade também, que virava o ano, a partir do dia 1º de janeiro até o dia que fosse o carnaval, qualquer dia que fosse, fevereiro ou março, só se tocava frevo. Só tocava frevo nos programas deles. E hoje você, nem em Pernambuco, que é a capital do frevo, você encontra isso. Você tinha um cuidado muito grande com o que se falava, tinha um cuidado muito grande na divulgação, por exemplo, dos compositores, né? Eu já lhe contei um episódio dele com o Luiz Gonzaga, em que o Luiz Gonzaga queria gravar uma música e não sabia de quem era. Ele disse, não, eu vou ligar para um cara lá em Maceió que ele vai saber. Ele ligou para ele, ele disse, cante um pedacinho, seu Luiz. E o seu Luiz cantou e ele disse, essa música é de fulano de tal, compositor tal, faixa tal, disco tal. Que ele tinha isso aqui onde a gente está hoje, isso aqui é uma miniatura, vamos dizer assim, do estúdio que ele tinha na casa dele. Depois a gente vai ver ali o outro lado, tinha mais de 15 mil discos de vinil, mais de 10 mil, 78 rotações. 78 rotações. Né? Isso tudo funcionando com ele, e ele tinha vamos dizer assim, o prazer, o passatempo e a profissão dele era a mesma coisa. O programa Câmera 1 traz agora a segunda parte da história da radiofonia em Alagoas. Depois do sucesso da radiodifusora, vários municípios alagoanos sentiram a necessidade de também ter uma rádio para chamar de sua. O município de Penedo foi o primeiro do interior a sair da zona de silêncio. A Rádio AM Rio São Francisco, a voz da unidade nacional. Ela foi inaugurada em 1959.
Um belo e histórico município de Penedo, localizado ao sul do estado, às margens do Rio São Francisco, na divisa com o estado de Sergipe, está a 145 quilômetros da capital, Maceió. Penedo foi a primeira cidade do interior de Alagoas a colocar no ar uma rádio. Além da riqueza do velho rico que margeia a cidade, abriga também belos casarios históricos e histórias do rádio alagoano através da AM São Francisco, a voz da unidade nacional. Era esse o seu slogan. Quem vai contar essa história é José Luiz Passos, ou simplesmente o J. Passos. Estamos apresentando para vocês o nosso destaque musical. E o destaque musical, como sempre, atende o ouvinte por cartas ou por telefone. A nossa caixa postal é número 4. O nosso prefixo é ZYL20, onda média 1490 kHz, na faixa de 200 metros. J. Passos, sua história se confunde com a história do rádio em Penedo. Conta pra gente um pouco da história desse prédio, dessa rádio. Esse prédio tem muita coisa. Foi aqui onde nós inaugurávamos a emissora de São Francisco, em agosto de 59, mas ela entrou no ar naquela fase experimental, no 25 de abril, e é uma casa que nos traz muitas recordações. Tudo começou uma casa por acaso. Eu morava praticamente vizinho à rádio e via a movimentação, né? A reforma de prédio, da rua, parede, e eu ali por perto. Depois vi chegar o equipamento. Também não sabia de nada até então. Depois que veio o Sanches e o Martim, os dois engenheiros da Telefunken aqui no Brasil, aí eu entrei lá para ver os caras instalando o equipamento. Depois ficou um período ela fechada, uma adaptação do prédio. E quando foi no 25 de abril de 59, ela entrou no ar. Ô Jota, como foi que a rádio AM São Francisco entrou no ar? Como é que o Hilda Brando se comunicou pela primeira vez com o público ouvinte de Penedo? Certo. Você lembra? Lembro, estava lá. Siga. Ele usando não era microfone de mesa, era um pedestal. Esse pedestal vindo da igreja catedral. E o microfone que foi usado foi um tuner, que o pedestal subia, ele disse: senhoras e senhores, com esse prefixo musical, entra no ar a emissora Rio São Francisco Limitada. Senhores ouvintes, boa tarde. Este LP e a primeira faixa, a River de Tiron. Ele acabou de falar, outros locutores entraram, locutores não, faladores, que não tinha formação de locutor naquele tempo. E eu pedindo discos, que a rádio não tinha, e começaram a entregar discos, e chegar pacotes, e álbuns de 78 rotações e tal. E eu por ali, e fiquei, como era perto, o cara, pai, vai comprar um cigarrinho para mim? Aí eu ia na venda, era venda naquele tempo, né? Aí ia, comprava o cigarro, voltava, o próprio padre que dormia lá, ia na padaria comprar tareco, língua de moça, porque ele fazia uma merenda para dormir, né? E assim foi a minha ligação. No Carnaval de 60, a turma nova, querendo brincar, dançar nos clubes, e a moçada, as menininhas lá, a rádio era cheia, aí acharam que eu devia ser controlista. Aí disse: ô seu Zé Minhoca, finado Arnaldo, se você sentar aqui, você coloca um disco. Aí eu me sentei e botei o disco para rodar. Hoje vocês conhecem que a rádio tem um quilo, naquele tempo não tinha, você tinha que ter olho, olhar na faixa e eu fiz isso e tocou certinho. Os comerciais eram o jingle de alumínio, com aquele banho de acetato, em 78 rotações, e nós tínhamos que girar na relutância a agulha para mudar a de LP para o 78, que ela era mais grossa. Aí eu disse: sabe fazer isso? Eu digo: não, aí eu tenho que, né? Aí dei uns treinos, mas não sabia qual era a maldade. Quando foi no sábado, aí falaram com o reverendo, ele aceitou. Aí eu trabalhei sábado o dia todo, domingo o dia todo, segundo o dia todo, terço o dia todo. Começamos com cartas, que a telefonia chegou aqui em 61. Aí depois o serviço telefônico
com aquela adaptação que nós fazia de aventura. Não tinha híbrida, como tem hoje, que você adapta o telefone e fica lá. Eu vou contar rapidinho. Ficava um em pé, com o plug na mão, e 2 com os discos espalhados no salão da técnica. Quando o telefone tocava, eu dizia, eu quero ouvir música tal, mas aí o cara plugava, porque se você plugasse antes, o telefone não tocava. Aí depois estava tudo, aí você champeava o telefone, pedia a música e os dois lá nas capas dos discos, para achar a música, me entregar, eu colocar no ar. Nessa hora tinha que ser eu. A agilidade, a praticidade. Eu conhecia até, porque os LPs têm um rótulo, né? Vamos supor RCA. Tem o cachorrinho e o gramofone. Aí eu apontava ele com o braço e soltava. Ele dava uma volta, 2 voltas ou 3. Porque não tínhamos o kill. Quando soltava, ele já entrava a introdução da música. E os outros colegas, alguns, botavam e ficavam para poder tocar. Eu tive essa praticidade. Essa é a minha ligação com o microfone, que não parece mais com esse, mas esse aqui foi o segundo microfone da emissora Rio de São Francisco, que é um Telefuc, esse importado. Aqui nós só temos a caixa, porque o miolo já queimou. Mas aqui é uma relíquia, é uma lembrança que eu guardo esse período todinho. Eu trabalhei na Rádio São Francisco de Penedo, aos 15 anos de idade, fazendo um programa de alimentação, com receitas. E depois nós resolvemos fazer novelas. Não demorou muito, mas fizemos algumas. Depois eu fui fazer a parte de documentários de um programa de auditório, onde quem fazia comigo era um rapaz chamado Haroldão. Agora, eu era mais conhecida na rádio como Vininha. Ninguém tinha experiência. Então, teve um episódio que a gente riu muito, porque tinha que fazer um cavalo andando. E era com coco. Coco. A gente tinha que fazer toque, 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 toque. E tinha que ser feito. A gente não sabia direito. Depois tinha que dar um grito. Um pavor, um grito. Eu dizia para os colegas, para eu gritar, vocês têm que me beliscar. Aí a gente ria muito, depois não deu muito certo e acabou com esse negócio de novela. Meu pai era que não queria, porque eu tinha 15 anos, era muito nova e não era de se jogar fora. Ele não queria, porque eram rapazes novos também, mais ou menos a gente tudo da mesma idade. E você sabe que sempre tem uma olhadinha para um, uma olhadinha para outro, né? A senhora lembra quantas mulheres tinham nessa época trabalhando? Não, assim, nenhuma. Nenhuma? Só então foi... Só eu, na época. O pioneirismo também de Hélio Lopes já vem de muito tempo. Ele foi quem implantou a primeira rádio no interior de Alagoas, que foi a rádio AM São Francisco. Ele era o prefeito e conseguiu, doou o prédio para que fosse implantada a primeira rádio no interior de Alagoas, que foi aqui em Penedo. A AM São Francisco, por muito tempo, foi a rádio mais ouvida aqui na região. Antes era um colégio, foi o primeiro colégio estadual, depois foi feito um novo prédio e esse prédio ficou à deriva, né? E serviu de apoio para a instalação da primeira rádio do interior do estado de Alagoas, que é a saudosa emissora Rio de São Francisco. Esse prédio não deixa de nos trazer imensas recordações, bons momentos vividos e maus momentos também que a empresa passou, né? E nós tivemos muitas dificuldades, a tecnologia atrasada, e nós fizemos muitas aventuras para transmitir, para chegar até o ouvinte, para atender o ouvinte através de telefones, né? A rádio. Mas Jota, mas ela definitivamente se confunde com a sua história de vida, né? Lógico, tudo que eu tenho até hoje, aprendi aqui, tenho, e agradeço a emissora, que foi meu primeiro emprego. Quem começa a trabalhar em rádio fica sofrendo de microfonia aguda, né? É uma coisa que contagia qualquer um.
E eu sou músico, sou apaixonado pelo rádio, tentei guardar a história da rádio todinha, e o que eu pude fazer por ela fiz, porque ela fez muito por mim e pela cidade de Penedo, e quanto ela funcionou. Eu fui levada para o rádio aos 5 anos de idade. Foi o meu primeiro contato com o rádio na emissora Rio São Francisco, hoje extinta, levada pelo radialista Abílio Dantas, que fazia programa de auditório na emissora Rio São Francisco. E eu gostava muito de declamar poesias. 25 anos depois eu voltei ao rádio a convite do saudoso Arivaldo Lopes, que era o diretor da emissora Rio São Francisco, e de Luiz Carlos Oliveira. E aí eu passei a fazer comentários políticos no programa Tribuna Eletrônica. Depois eu tive o meu primeiro programa, chamado Palavra de Mulher. Mas foram anos muito importantes para a minha formação como pessoa e como profissional. E eu tive o privilégio de conviver com profissionais extraordinários. Tive a oportunidade de conviver com Haroldo Lessa, com Antônio Vieira, com Antônio Correia, com Ives Cavalcante, com José Luiz Passos, o nosso querido José Luiz Passos, não é? Luiz Carlos Oliveira, Daniel Carvalho, não é? Tive a oportunidade de conviver também com Sabino Romariz, enfim, com Luilton Roosevelt, Estênio Reis, grandes nomes da radiofonia de Alagoas. Estar no rádio é um momento muito especial. Aqui, nesse estúdio, é o meu mundo encantado. Aqui eu sempre digo que eu me sinto muito feliz, porque esse é o mundo da comunicação, é o mundo da notícia, é um mundo onde, através desse microfone, nós podemos levar informação, conhecimento, diversão também, por que não, não é? Mas, sobretudo, cidadania. Então, hoje aqui na Penedo FM, há mais de 30 anos, eu tenho uma família. E nessa emissora, que eu vim para cá a convite, né, de Dr. Hélio Lopes, saudosa memória, do Ronaldo Lopes, que hoje é o proprietário da Rádio Penedo FM, sou muito grata a eles por ter a oportunidade de ter voltado para a minha cidade e continuar aqui prestando esse serviço à população, que é o mais importante. Levar essa informação todos os dias, conviver com os problemas da sociedade e poder, de alguma forma, contribuir para que esses problemas sejam solucionados. Esse é o meu mundo, é o mundo do rádio, é o meu mundo encantado. Eu amo rádio. Palmeira dos Índios, localizado no agreste de Alagoas, fica a 135 quilômetros de distância da capital. A exemplo da AM São Francisco de Penedo, Palmeira também desejava ter uma emissora de rádio local. O jornalista e radialista Ivan Barros conta que a primeira emissora de rádio em Palmeira dos Índios foi instalada no primeiro andar do antigo Cinema Ideal, na Praça da Independência, que, infelizmente, não existe mais. Todavia, a iniciativa mais exitosa ocorreu com a Rádio Educadora Sampaio, fundada em dezembro de 1964 por Gileno Sampaio, e hoje se chama 94.5 FM. A Rádio Sampaio nasceu AM e hoje passou a ser FM devido à necessidade de adequação tecnológica. É tida como escola na formação de operadores, locutores, redatores, como Antônio Oliveira, que conta um pouco da sua história no rádio. Eu estudava no colégio estadual aqui em Palmeira dos Índios e um companheiro de escola, um aluno lá, o Aníbal Lima, já falecido, ele trabalhava na rádio. E aí surgiu um teste, né, para fazer o teste, e ele disse, olha, tem um teste para a rádio, você não quer fazer não? Eu disse, quero, e vim fazer o teste. Isso em 1982. E foi através daquele teste que eu passei, assim, imediato, era 40 pessoas concorrendo, eu fui os 6 primeiros. No dia seguinte, o dono da rádio, Gileno Sampaio, já em memória, mandou me chamar, porque gostou, porque eu fiz um teste para narrador esportivo. Eu cheguei imitando Andrade Lima, que era um dos grandes narradores, está lá em Aracaju, trabalhou na Rádio Sampaio, na Rádio Gazeta. E aí eu gostava muito do Andrade Lima, e foi através do Andrade Lima que eu fui inserido no esporte, mas eu fiz o teste imitando ele, né, fazendo como se fosse o Andrade.
e até hoje estou no rádio. Já são 40 anos que eu entrei no rádio em Palmeira dos Índios. Hoje eu trabalho na Rádio Sampaio, já há 40 anos, mas trabalho há 27 anos em Maceió. Foram 7 anos na Rádio Gazeta, já estou há 20 anos na difusora. Sou narrador esportivo concursado do estado de Alagoas. Então, assim, é uma trajetória, graças a Deus, no esporte principalmente, né? Porque eu faço jornalismo, mas eu sou do esporte. Então, essa é a nossa trajetória no rádio, tanto no rádio esportivo. Comecei como repórter de campo, depois passei a ser narrador. E essa história de narrador já estamos aí completando os 40 anos. A ideia é que se a pessoa não consegue, ela vai numa secretaria de saúde, chega lá, não passa uma semana, vai, não consegue, aí procura a rádio. Aí naquele momento procura a rádio, o gestor lá vai e resolve o problema. Então o rádio é isso, é tentar fazer com que a população ela use o rádio em seu benefício. A gente tem conseguido fazer isso. E o rádio hoje está mudando. Hoje a tecnologia ajuda, porque antes nós tínhamos dificuldade de fazer um programa de jornalismo. Tem jornais, né? Você tinha que procurar o jornal às vezes chegava com a notícia atrasada. Hoje a internet facilita. E a gente agregou o rádio, a tecnologia ao rádio. Se o rádio era forte, hoje ele se tornou-se mais forte. Por exemplo, uma ferramenta, o WhatsApp. As pessoas participam diretamente da programação, mandando a sua reclamação, reivindicando. Então isso é o rádio. O rádio é cada vez mais forte. Nesses 40 anos que eu estou, eu vejo o rádio hoje muito mais forte do que há 40 anos atrás. Distante 135 quilômetros da capital, Arapiraca é considerado o segundo município em desenvolvimento econômico do estado. Na década de 70, a cidade vivia em franco desenvolvimento e autoridades intelectuais arapiraquenses clamavam por também sair da zona de silêncio. Então, o inquieto artista plástico e ex-deputado Ismael Pereira, que já trabalhava em uma rádio comunitária instalada em uma pequena sala no prédio da prefeitura na época, idealizou um projeto de emissora de rádio comercial, com capacidade de espalhar o seu som além da Praça Luiz Pereira Lima, onde funcionava a emissora comunitária. É ele que nos conta essa história da Rádio Novo Nordeste, chamada pelo povo de a Rádia de Nós. Foi justamente na década de 60, 70, que eu, aqui deste prédio, numa sala, aqui ao lado esquerdo, uma sala pequena, apertada, sem nenhum tratamento acústico, forrada de esteira e algumas embalagens de ovos. Era justamente essa a forma com a qual a gente fazia a nossa apresentação. E eu tinha um programa intitulado Panorama Artístico Cultural. Eu produzia e apresentava esse programa à noite, a partir das 19 às 21 horas. Um programa que tinha uma audiência muito boa, fazíamos perguntas a respeito de diversos assuntos e dávamos um determinado prêmio às pessoas que respondessem certo às nossas perguntas. E a partir daí me surgiu uma ideia. Como é que Arapiraca, uma cidade tão grande, tão rica, não tem uma emissora de rádio homologada? Nós tínhamos aqui justamente isso, uma sala pequena, apertada, inadequada para o CISA que se propunha. E a rádio não era homologada. E a sua potência era insignificante. E isso me causou uma certa tristeza. E aí me veio a ideia de fazer alguma coisa no sentido de que movimentássemos as forças vivas da cidade, as lideranças, no sentido de que encontrássemos um grupo que se encarregasse de consolidar um projeto com base na fundação de uma emissora de rádio consolidada, homologada, devidamente bem equipada. E a partir daí, eu saí daqui e procurei alguns amigos. Dentre eles eu vou citar Etevaldo Dantas, Zezito Guedes, que hoje aqui funciona um museu em sua homenagem, Zezito Guedes, grande folclorista paraibano, e que inclusive de vez em quando fazia parte do meu programa. Ele era um folclorista, um intelectual, um historiador, e eu muitas vezes fazia o programa ao lado dele. Bom, mas aí a minha inquietude resultou na busca de alguns amigos. Reunimos um determinado grupo e a ideia foi se corporificando. Fizemos algumas reuniões ali na rua Avenida Rio Branco e dali o espírito da coisa foi se evoluindo.
chegamos à conclusão que deveríamos já fazer umas reuniões para ver a denominação da rádio. E um cidadão chamado Cleones Messena, que trabalhava como gerente aqui numa casa comercial vendendo móveis, foi quem deu a sugestão para que a rádio que estaria se pretendendo fundar tivesse o nome de Rádio Novo Nordeste. E esse nome foi aceito, acolhido e consolidado como nome da emissora que futuramente veio a acontecer. Porém, antes disso, foi necessário que eu encontrasse uma forma de levantar o custo para a implantação dessa emissora. Teríamos que saber, por exemplo, os equipamentos, a antena, e aí eu fui, às minhas expensas, à Rádio Bandeirante de São Paulo, a Furukawa. Na Rádio Bandeirante fui muito bem recebido, me deram um grande apoio, me disseram muita coisa que era importante trazer como informação, trouxe o orçamento de todo o equipamento, inclusive da antena, tudo enfim. E o dinheiro, o capital, o investimento. Bom, mandei imprimir os contratos, ações, a papelada toda da emissora, criei a logomarca da emissora, eu fui quem criei a logomarca da emissora. E aí comecei a visitar alguns empresários. E todos eles que eu bati a porta com a minha pastinha para dizer que o nosso objetivo ali daquela conversa era tê-lo como acionista com um valor específico de tantas ações, e ele seria um dos sócios fundadores acionistas da Novo Nordeste. E todos eles levantaram um capital expressivo para a época, não teve uma só porta que eu batesse que houvesse um não. Todos eles, todos eles. O próprio Judá Fernandes, que chegou a ser presidente desta emissora, Aurelino Ferreira Barbosa, Francisco Pereira, Joram Prado Vasconcelos, enfim, muitos outros. Todas as portas que eu bati, eu obtive êxito. E aí, resultado, tinha um nosso amigo, que é Etevaldo Dantas, que ficou como o articulador contábil da empresa. Fundou-se a empresa juridicamente, ela foi criada, Empresa Novo Nordeste, o capital foi integralizado o suficiente para adquirir todos os equipamentos. Depois de tudo montado, a casa adquirida, os equipamentos, aí lembro-me que veio a torre, a antena, num caminhão, e o doutor Judá, na época, era o presidente da empresa. Foi feito um desfile pelas ruas de Arapiraca, mostrando a grandeza e a população feliz da vida, porque ali estava justamente o marco glorioso da implantação da nossa rádio. Eu me lembro como as pessoas ficavam felizes da vida, soltando fogos e dizendo palavras naturalmente de incentivo para que as pessoas diziam: essa é a rádio de nós. É impressionante ver que logo no início da Rádio Novo Nordeste, que foi inaugurada aqui numa casa adquirida, na esquina, nesta esquina, e era relativamente pequena, foi aí onde foi inaugurada a Rádio Novo Nordeste AM, com a presença do ministro das Comunicações, Guano de Oliveira, no momento em que eu discursei, Dr. Judá Fernandes como presidente da empresa, e foi realmente uma grande apoteose. E daquilo que era tão pequeno, tão embrionário, hoje, ver diante dos meus olhos esse complexo maravilhoso, albergado, congregado a este empreendimento. A verdade é que, diante do que eu estou vendo aqui nos meus olhos, essa grandeza de profissionais da melhor qualidade, a engenharia de som da melhor qualidade, enfim. Mesmo com toda a força da TV ao longo de mais de 70 anos, novas mídias e a mudança de gerações, o rádio não vai morrer. Exemplo disso é o pequeno Gabriel, que não desgruda do rádio do avô. O rádio evoluiu e se adaptou às mudanças tecnológicas, expandindo sua presença na internet e através de aplicativos de streaming. Isso permitiu aos ouvintes de diferentes gerações acesso a uma gama de conteúdos e a possibilidade de ouvir rádio em qualquer parte do mundo, a partir de seus dispositivos móveis. Sendo assim, dedicamos este programa a todos que ajudaram a construir esses 100 anos da radiodifusão no Brasil, especialmente aqui em Alagoas. Viva o rádio alagoano!